Glória a Deus, igreja. Estou na versão da NVI, tá bom? Meus amados irmãos, eu tenho insistido com a igreja. Meus amados, nós devemos ler a palavra de Deus, amém? Deve fazer parte, meu querido, da nossa disciplina. Sabe, o cristão deve ser um crente disciplinado, meu irmão. Eu tenho meditado muito nisso. O ser humano está atrás de conforto e foge das situações desconfortáveis. E a leitura é bem desconfortável para muitos, para uma grande parte da população brasileira, a maior parte, e a maior parte da igreja também. E não pode ser assim, meus amados. Tudo está sendo feito ultimamente para facilitar a vida, para deixar as pessoas confortáveis, e a vida não é assim. Tá? A vida não é assim. Meus amados, né, você é um crente, né, você sabe que orar não é fácil, é extremamente desconfortável. Né, a nossa humanidade é muito forte. A perversão do pecado entrou de tal maneira que tudo aquilo que é bom né, que devemos perseverar nas coisas boas, mas elas são pesadas, elas são, né, a gente para orar, a nossa mente já começa a querer um escape, a gente quer ir logo para celular, qualquer outra coisa. E a gente para ler a Escritura e é a mesma coisa. E não somente no meio da igreja, mas no meio das coisas por aí afora também. Né? O sistema educacional está todo sendo voltado para deixar a pessoa, o jovem, a criança, no conforto e trabalhar o interesse dele naquilo, né, que mantém a atenção dele. Por exemplo, perguntar para você, quais cursinhos que fazem mais sucesso? São os melhores que ensinam ou os que têm os professores engraçados? Né? Pois é, o ser humano sempre foge do desconforto, e o desconforto é necessário, meu querido irmão. Sabe, nós temos vivido uma geração que está, né, vamos falar do que o povo está falando aí, né, dopamina, né? É a geração que a química do corpo dos seres humanos hoje, das pessoas, já está condicionada ao prazer, à falta, a sair do desconforto, a sair da concentração, sair das coisas que produzem crescimento. Está terrível. Sabe? E aí eu tenho falado com os irmãos, meus irmãos, vamos ler as Escrituras. Sabe? Vamos ler a palavra de Deus, vamos estudar. Sabe? E vamos estudar, né? Ler não, estudar, parar e meditar. Parar e meditar na palavra de Deus. E isso é muito importante, meus amados. Nós, sabe, o povo está muito frágil nas emoções, na perseverança. Sabe, os jovens hoje começam uma coisa e não terminam. O pessoal fala que a geração Z, ninguém está querendo contratar a geração Z porque não perseveram em nada. Né? É isso que está sendo falado por aí afora. Né? Quem nasceu da década de 2000 para cá, a geração Z, é isso mesmo? É isso mesmo? Né? O pessoal tem falado, o povo não tem poder de concentração nenhum. E na hora que vai conversar com os mais velhos também, o povo, quantos livros você leu no ano? Nenhum. E aí, meus amados, a coisa fica terrível. Né? A coisa fica terrível. Não. Paulo fala para Timóteo, aplica-te a leitura. É a pregação da palavra. Ele é pastor, eu não sou pastor não. É mesmo? O que está escrito lá em Efésios, né? Que a intenção de Deus levantar pastores e mestres, apóstolos, essa turma toda, é fazer que todo mundo chegue lá. Chegue ao pleno conhecimento. Então, meus amados irmãos, leia a palavra de Deus. Amém, meu querido? Amém, meus amados? Leia a palavra de Deus. Fuja do conforto, meu querido. Vá para o desconforto. Né? Até virou papo de coach hoje, né? Fuja do conforto. Né? Mas que não é papo de coach não, meu querido. É questão de, meu Deus do céu, a gente tem que tomar cuidado, porque nós estamos sendo escravizados pelos nossos próprios apetites. Tá? E a palavra sempre fala, né? Por exemplo, sabe uma palavra de desconforto que a palavra deixa para a gente? Por exemplo, fala assim, olha, no lugar
é melhor o ambiente de luto do que o ambiente de festa. Porque um ambiente produz meditação, o homem vai meditar naquilo que ele é. Tu és pó e ao pó voltarás. Né? Está lá em Eclesiastes. Né? Está lá no livro de Provérbios, né? A sabedoria falando, né? Olha, me busquem as madrugadas, ou seja, me busquem as madrugadas, faça até a questão do sono, que é vital para o ser humano, abra mão daquilo que é vital para buscar sabedoria, porque existem coisas que é melhor, que são mais importantes que o próprio sono. Né? E a palavra de Deus é cheia desses conselhos para nós, meus amados, para que tenhamos uma vida, né, na presença de Deus. Deus fala para Josué, né, está pegando a liderança no lugar de Moisés. Josué, medita no livro desta lei de dia e de noite. Medita, Josué. E se a gente for conversar com os cristãos, e aí, meditou hoje? Eu pensei um pouquinho. Não, meu querido, é meditar, parar e avaliar a sua vida, ler a palavra e comparar a vida com a palavra. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, meus amados? E vamos dar continuidade. Meus amados, temos falado dessa questão da liderança. 3 mensagens sobre liderança na carta aos Efésios. Né? O pastor Fabrício trouxe a primeira mensagem, falando sobre liderança. Né? Porque Paulo escreveu para a igreja falando o seguinte: olha, vou mandar para vocês Epafrodito, vou mandar ele de volta, ele é mais útil para vocês do que para mim, ele está com saudade de vocês. E vou mandar para vocês Timóteo, porque a ninguém eu penso dessa forma, porque Timóteo, Paulo tinha acabado de falar o seguinte, ó, ensinar a igreja a questão da unidade, a igreja deve ser unida, a igreja deve andar em comunhão, e aí Paulo ensinou, olha, considere os outros superiores a você mesmo, ou seja, sirva os outros, no lugar de servir a você mesmo. E aí ele dá o exemplo de Cristo abriu mão da sua glória. E aí logo após esse assunto da unidade, da comunhão dos irmãos, ele entra nesse assunto, questão de liderança. É lógico que você não vai encontrar a palavra liderança, mas ele está falando de liderança, dos líderes pelo menos. Daí ele fala, vou enviar Timóteo, por quê? Timóteo, eu tenho certeza que Timóteo se preocupa com seus interesses. Coloca a igreja, o evangelho na frente dele. Né? Timóteo não está preocupado com o bem-estar dele, não. Ele está preocupado com o bem-estar da igreja. Está preocupado com o bem-estar, né, da igreja segundo a vontade de Deus. E outro, Epafrodito. Estou mandando de volta também. Epafrodito enfrentou a própria morte. Está aqui, homem digno. Honrem homens como este, que enfrentou a própria morte por causa do evangelho. Para servir a mim, e servir Paulo é servir o evangelho. Tá? Deixa bem claro ali. Então, temos ali homens, líderes, exemplo de líderes na presença de Deus, que abrem mão do seu conforto, do seu próprio interesse, da sua própria vida para servir a igreja. Um verdadeiro líder segundo o coração de Deus. Glória a Deus, igreja. Depois, a segunda mensagem foi a respeito, né, dos falsos líderes. Paulo fala com a igreja, olha, tome cuidado com os judaizantes. A falsa circuncisão. Né? Todo o parágrafo existe por causa dessa ordem. Tome cuidado com os judaizantes, com a falsa circuncisão. E aí Paulo dá o exemplo dele, olha, eles se gloriam nisso, naquilo que eles se gloriam, eu poderia me gloriar ainda mais, sou, né, da nação de Israel, israelita de fato, né, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, segundo a lei fariseu. E aí, naquilo que os judaizantes se gloriavam, Paulo, olha, está vendo, olha, eu sou desse jeito aí, sabe o que é isso para mim? Refúgio, esterco.
Eu me glorio em Cristo Jesus, eu quero conhecer Cristo Jesus. A minha segurança está em Cristo Jesus. Glória a Deus, meus amados. Nós aprendemos com Paulo, meus amados, que a segurança do líder, a alegria do líder, a força do líder, está na cruz de Cristo. Está na pessoa e obra de Cristo Jesus. Glória a Deus, igreja. Então, meus amados, Paulo fala de liderança. Olha, tome cuidado com os judaizantes. Tá? Com a falsa circuncisão. Eles andavam pelas comunidades, eles faziam questão de, Paulo fundou essa igreja, a gente tem que ir lá. Paulo começou a igreja lá, vamos lá. Acabar com a obra de Paulo. Falar, que história é essa que não precisa circuncidar? Não, tem que circuncidar sim para ser salvo. Tem que ser judeu. Tem que... Aí Paulo, não, a salvação é pela graça de Cristo Jesus. Glória a Deus, meus amados. Nada disso. E aí ele dá o exemplo dele, né? Eu quero de alguma maneira, né, conhecer a ressurreição, o poder de Cristo Jesus em mim, né? Poder de Jesus na vida de Paulo. E aí Paulo fala, eu participo dos sofrimentos de Cristo, né? Participo da vida dele, tomei posse da vida dele. É a mesma coisa que ele disse antes, né? Ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Praticamente a mesma coisa. Mas o que ele quer dizer é o seguinte, olha, eu me glorio em Cristo Jesus. Minha segurança está em Cristo Jesus. A minha salvação é Cristo Jesus. E o meu alvo é Cristo Jesus. Glória a Deus, meus amados. Então, Paulo deixa para nós aqui, meus amados, um bom critério para avaliarmos a liderança. E avaliarmos a nós mesmos como cristãos também. Glória a Deus, igreja. Nesta última mensagem agora, que nós vamos ler o texto, né? Filipenses 3:17, e vamos fechar esse tema dentro da carta aos Filipenses. Vamos ler, amém? Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observe os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém, meus amados? Amém. Vamos orar. Pai Santo, mais uma vez, Pai, eu oro ao Senhor, Pai, pedindo, meu Deus, revelação, Pai. Pai Santo, e revelação, Pai, aqui é mais do que entendimento, é mais do que compreender, ler e compreender, Pai. Revelação, Pai, é a palavra, é o Espírito Santo, meu Pai, tocando em cada coração aqui, Pai, no nome de Jesus. A palavra do Senhor que é poderosa por si só, meu Deus, fazendo sentido na vida do meu irmão, transformando a vida do meu irmão, Pai, transformando as nossas vidas, Pai, para sermos praticantes da Tua palavra. Pai, não me interessa, meu Deus, não é, Pai, a compreensão intelectual, Pai, mas é a compreensão de todo o coração, Pai, de toda a mente, de todo o ser, que meu Deus, o núcleo, Pai, que o centro da vida de cada um aqui, meu Deus, possa ser tocada pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Meus amados, este parágrafo, né, começa com duas ordens. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo. Primeira ordem. E observem
os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. A princípio, você pode pensar que ele está dando continuidade ao assunto da questão dos judaizantes. Tá? E quando ele fala, siga o meu exemplo, você pode, a princípio, achar, não, quer dizer que eu tenho que ter o meu alvo é Cristo, né? E eu tenho que seguir o exemplo de Paulo, tendo em mente que o meu alvo é Cristo, né? Isso é uma verdade, se o seu alvo é Cristo, você tem que rejeitar os judaizantes, ou qualquer outra heresia. Mas isso não a maioria dos intérpretes da Bíblia não concordam com isso. Paulo começou um novo assunto aqui. Então, assim, eu vou trabalhar aqui um aspecto mais geral da coisa. Paulo pode estar falando aqui desses inimigos da cruz de Cristo. Pode ser os judaizantes, pode ser. Pode ser os libertinos, provavelmente, essa passagem que diz respeito aos libertinos. Quem são os libertinos, pastor? Meu amado irmão, primeiro século da igreja já teve muito problema. No meio da igreja já existiam aqueles que, olha, sou salvo pela graça, com o corpo eu posso fazer o que eu quiser. Né? Pessoas que praticavam pecado, e os pecados da área sexual, sim, com avidez, e queriam fazer parte da igreja. Não, sou salvo. Não. E confrontavam. Tá? Quem já leu a carta de Judas aqui? É pequenininha, não tem nem capítulo, é Judas, tem nem capítulo, Judas. Um pouquinho, né? Vem antes de Apocalipse. Judas chama a igreja, vamos lutar pela fé evangélica. A carta começa assim. Por quê? O que está acontecendo? Por que a igreja tem que lutar pela fé evangélica? Por causa de crentes, pessoas que se diziam crentes, né? Mas que viviam na prática dos pecados sexuais. E participavam da ceia, participavam das festas de comunhão. Judas fala isso lá. Está lá escrito lá. E provavelmente, essa carta diz respeito essa parte aqui, esse parágrafo diz respeito aos libertinos. Essa turma aí. É difícil classificar. Existiam vários tipos de heresias, de erros, vários grupos ali no primeiro século. A igreja às vezes é ingênua, né? Tem até a música. Né? Por exemplo, oh meu Deus, reaviva a igreja de novo, nananana, como foram com os primeiros cristãos. Né? E é uma música linda, eu gosto demais dessa música, mas é uma ingenuidade achar que naquela época dos primeiros cristãos, a igreja era plena. A igreja não tinha problema e não tinha falsos irmãos ali. Tá? Não. Às vezes a gente usa Atos 2, Lucas registrando como a igreja vivia, e acha o seguinte, aquele ali durou para sempre. Não, aquele ali foi o momento da igreja. E viviam juntos, comiam juntos, tinham tudo em comum, em cada alma havia temor. Aquele foi o primeiro momento da igreja ali, em Jerusalém. Mas, com o passar do tempo, a própria Jerusalém teve problema, e das igrejas dos outros lugares, né, do Império Romano, muitos problemas ali, nos primeiros anos da igreja. Né? Então, assim, não sabemos, não podemos, eu não posso chegar para você e falar o seguinte, olha, Paulo está combatendo tal grupo. Pode ser os judaizantes, ele pode estar dando prosseguimento ao texto anterior, ou ele pode ter iniciado um assunto novo aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção da igreja, que a base dos problemas que a igreja enfrentou desde o primeiro século é a mesma. E Paulo, no primeiro versículo, ele já manda um antídoto para que a igreja seja uma igreja saudável. Ele fala com a igreja, sigam o meu exemplo. Ande da forma que eu andei no meio de vocês.
né? E a ideia aqui é a coimitação. É aquela mesma coisa que Paulo fala, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. É a mesma coisa. A ideia aqui, imite Paulo. Paulo está falando, me imite, porque eu imito Jesus Cristo. Glória a Deus, igreja. Me imite, porque eu imito Jesus Cristo. Temos a questão aqui também da autoridade apostólica. Meus amados, os apóstolos, meus amados, receberam bênçãos especiais de Deus para serem colunas da igreja. Isso é fato, né? Receberam mais dons, receberam, né, uma graça da parte de Deus, né, uma graça especial da parte de Deus. O próprio Paulo fala que o que ele é e o que ele fez não foi a força dele, mas sim a graça de Deus operando na vida dele. Glória a Deus, igreja. E os apóstolos, meus amados, eles têm uma autoridade que nenhum pastor tem. Eu não tenho, nenhum pastor da história teve, nenhum líder da igreja teve essa autoridade. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Meus amados, qualquer coisa que eu escrever não é palavra de Deus. Pode ter a palavra de Deus, mas não é 100% palavra de Deus. Qualquer coisa que Lutero, Calvino, esses grandes homens de Deus da história escreveu, não é palavra de Deus. Pode ter palavra de Deus, mas não é. Não é. Agora, Filipenses é palavra de Deus. 1º, 2º Timóteo, Apocalipse, João, os evangelhos, é palavra de Deus. Por quê? Eles foram capacitados por Deus de maneira especial para serem colunas da igreja. Uma igreja saudável, meus amados, é uma igreja apostólica. É uma igreja que fecha, olha, só os apóstolos e acabou. A autoridade sobre a igreja, a liderança da igreja, pertence aos apóstolos. Glória a Deus, igreja. Pastor, não, pertence a Jesus. Ok, meu querido. Mas o que você sabe de Jesus Cristo veio de quem? Qualquer documento não apostólico que fala de Jesus, meu querido, você tem que descartar. A nossa Bíblia, né, este livro que nós temos, o critério, o pessoal fala, foi Constantino que fez a Bíblia. Vai estudar história. Constantino facilitou, mas dentro da igreja já existia essas coisas, e já existiam os critérios. Olha, nós só aceitamos documentos que pertencem aos apóstolos, ou de um discípulo que teve o aval dos apóstolos. Por exemplo, o Evangelho de Marcos. Por que nós aceitamos o Evangelho de Marcos? Foi escrito com os apóstolos ainda em vida, e Marcos era discípulo de apóstolo. Quais apóstolos? Paulo e Pedro. Mais Pedro que Paulo, mas Marcos andou, João Marcos, né, andou com os dois. Lucas, precisa falar de quem era a autoridade sobre a vida de Lucas? Os outros dois, né, Mateus e João, né, apóstolos, meus amados. A carta de Tiago, né? Tiago não era apóstolo. Alguns falam que ele era apóstolo. Não concordo com isso, não. Mas estava lá debaixo da autoridade dos apóstolos. Amém, meus amados? Então, esse selo apostólico, o aval apostólico, é o critério para nós termos a nossa Bíblia de hoje. Tá? E a igreja, uma igreja correta, é uma igreja que anda debaixo da autoridade dos... De quem, meus amados? Apóstolos. Pastor, existe apóstolo hoje? Meu querido, o mais próximo de apóstolo que temos hoje são os missionários. Mas não são apóstolos. Né? Se você quiser saber mais dos critérios dos apóstolos, vá lá e estuda a carta ao segundo aos Coríntios, porque Paulo está lutando ali com os super apóstolos. E Paulo está falando, não. Fique comigo, rejeite eles e fique comigo. É isso que Paulo quer dizer ali no seu ensino, a segunda carta aos Coríntios.
E ali ele fala, olha, eu vi o Senhor, eu aprendi dele, eu recebi dons extraordinários dele. Uma série de critérios que ele passa lá. Então ele... Não importa o problema aqui. Quem é o grupo? São os judaizantes, são os libertinos, são os triunfalistas, tanto de gente que praticava a heresia na época de Paulo, que confrontava o próprio apóstolo Paulo. Paulo dá um antídoto logo de cara. Me imitem. Escutem o que eu ensinei para vocês. Pratiquem o que eu ensinei para vocês. E ele dá uma segunda ordem. E observe todos aqueles que andam segundo o exemplo que nós apresentamos para vocês. Né? Paulo, Silas, Timóteo, essa turma toda trabalhou ali na igreja de Filipos. Observe. E o que é isso, observar? Paulo está falando o seguinte, seja criterioso com aquele que você chama de irmão. Não é para chamar todo mundo de irmão. Não é para ter comunhão com todo mundo. Comunhão é algo profundo, meus amados. Comunhão, esse termo da Bíblia, ele demanda a mesma fé, mesma prática de vida. Glória a Deus, igreja. Você não tem comunhão com... Você pode ter amizade, no máximo, com a pessoa lá do seu serviço que não é crente. E colocando barreiras bem claras. Daqui eu não passo. Né? A amizade vai até aqui. Né? Conselho de quem não é crente, opa, cuidado. Muito complicado isso, né? Amizade com quem não é crente é muito complicado. É possível? É. Tendo maturidade, é possível, mas mesmo assim é complicado. Muito complicado. Mas comunhão, e é isso que Paulo está colocando, essa questão que Paulo está destacando aqui, meu querido, comunhão só aqueles que têm a mesma fé. Só aqueles que têm a mesma prática de vida. Glória a Deus, igreja. O que nós temos aqui como comunidade se chama comunhão. O mesmo Pai, o mesmo Filho, o mesmo Espírito, o mesmo batismo, uma só fé, uma só esperança, uma só salvação. Todos pecaram e precisam da glória de Deus, estão destituídos da glória de Deus, carentes da glória de Deus. E todos nós estamos aqui debaixo da glória de Deus. Glória a Deus, meus amados. E Paulo fala, critério, olha, sejam criteriosos. Irmão, a pessoa se diz irmão, deve andar de acordo com o que eu ensinei para vocês. É isso que Paulo está ensinando aqui. Duas ordens. Me imitem, andem como eu andei. E sejam criteriosos. Por quê, Paulo? Por que eu tenho que ser criterioso? Aí ele explica no próximo versículo. Porque tem muitos que andam no meio da igreja. E eles são inimigos da cruz de Cristo. E a cruz de Cristo, meus amados, na mente de Paulo significa duas coisas. E aí que é por isso que é difícil achar quem são esses inimigos aqui. Que grupo que é? Cruz de Cristo. E os inimigos da cruz de Cristo são os judaizantes. Paulo fala disso lá em Gálatas. São inimigos da cruz de Cristo. Ou inimigos da cruz de Cristo são aqueles que não querem andar como Cristo andou. Se comportando como Cristo se comportou. Né? De forma obediente. Santificando. Buscando a santidade. Significa essas duas coisas. Estar, meu querido. Estar de acordo com a cruz de Cristo é o seguinte, olha, eu sou salvo porque Jesus Cristo morreu no meu lugar. A salvação é pela graça. Então, judaizante, olha, cala a boca aí. Salvação é pela graça de Cristo Jesus. E também significa, cruz de Cristo, eu ando como Cristo andou. Então, libertino,
triunfalista, ou qualquer outra pessoa que tenha a prática errada de vida. Né? Ande como Cristo andou. Né? Se você não anda como Cristo andou e fala que é crente, é inimigo da cruz de Cristo. Tá? E aqui, meus amados, Paulo fala o seguinte, olha, eu avisei para vocês repetidas vezes, então é algo muito importante, não é pouca coisa não. E meus amados, por que Paulo fala repetidas vezes? Porque a mesma coisa, o mesmo poder que opera em nós hoje, operou lá. Poder da carne de levar essas coisas com barriga. Sabe, nós, meus amados, nós temos um medo crônico de confrontar as pessoas. E de colocar os pingos nos is. Sabe, o politicamente correto sempre existiu, meu querido. De ser agradável, de não sofrer por causa da justiça. De não deixar claro a sua fé e colocar firmes as barreiras. Daqui você não passa, viu? Daqui você não entra. É difícil. Por isso que Paulo fala repetidas vezes, porque essa turma, meu querido, essa turma, os inimigos da cruz de Cristo, eles são ousados. Eles não têm vergonha, não. Mas a igreja, às vezes, é covarda diante dos inimigos da cruz de Cristo. Né? Meus amados, quantas vezes a gente vê uma pessoa no pecado, e pecado mesmo no meio da igreja, e a igreja calada. Aconteceu isso, né, na igreja aos Coríntios, né? Eles estavam tão regozijantes lá, tinham todos os dons, né, achavam que tinham um conhecimento superior. E Paulo, vocês têm que ter vergonha. Olha o que está acontecendo no meio de vocês aí. Um homem deitando com a própria madrasta. E você se regozijando. Então, isso é um problema crônico na igreja. Então, e Paulo sabe que, meus amados, é uma coisa inacreditável que acontece. Uma pessoa pervertida influencia 10 crentes, mas às vezes 10 crentes não influenciam uma pessoa pervertida. O mal, meu querido, do lado da maldade, do lado do pecado, é sempre mais fácil, né? As coisas, né? A turma é mais ousada, a turma é mais corajosa, né? Esse pessoal, meus amados, influencia mais, por quê? A tendência do nosso coração é essa mesmo, né? Nosso coração é inclinado para o mal, por isso que Jesus fala lá para os seus discípulos, naquele momento de tensão ali, né? Momento, a aprovação estava às portas, e Jesus fala, olha, orem comigo, orem e vigiem comigo. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vocês são fracos. O automático, se largarmos no automático, se deixarmos de vigiar e de orar, meus amados, e largarmos a nossa vida no automático, o erro vai governar. Não é isso que acontece? E ele fala, repetidas vezes e com lágrimas, agora eu escrevo. Você acha que Paulo está contente disso? Você acha que Paulo é um fariseu? Que lançava pessoas para o inferno, né, condenava pessoas para o inferno e ficava rindo? Não. Né? É o mesmo homem lá de Romanos, capítulo 9, no qual ele fala o seguinte, olha, se eu tivesse escolha, eu seria anátema para que os judeus fossem salvos. Separado da glória de Cristo. Né? E aqui, né, já em Roma, né, depois daquela que escreveu os Romanos, ele fala, com lágrimas escrevo, por causa dessas pessoas que são inimigos da cruz de Cristo. Meus amados, nós devemos ter misericórdia, como diz Judas, né? Devemos ter misericórdia das pessoas que andam no pecado, mas tomando cuidado, porque até as roupas estão imundas. Então é uma mistura de vigilância, de cuidado, né? De misericórdia. E é isso que Paulo está expressando aqui. Ele não é bobo, não. Ele sabe que
essa turma tem uma capacidade gigantesca de fazer um estrago no meio da igreja. E aí ele chama a igreja, olha, fiquem atentos, observem se cada um anda como nós andamos, como nós ensinamos vocês a andar. Sejam criteriosos para chamar alguém de irmão. Glória a Deus, igreja. Amém, igreja. Isso não é confortável, não é. Não estou falando, não é irmão não, então vou tratar mal. Não, isso é farisaísmo. Não é irmão não, então é pessoa de segunda categoria. Farisaísmo também. Não existe isso na Bíblia. Todos pecaram. Se eu tenho alguma coisa de bom, é a graça de Deus na minha vida. É presente, não é mérito. Não conquistei nada. Então, meus amados, você está vendo como é que a vida pelo Espírito Santo é diferente? Você está vendo que não existe nada de homem e toda a glória é dada a Deus Todo-Poderoso? Sabe? Mas, diante disso, meus amados, devemos ser vigilantes. Não podemos ser bobinhos. Porque essa turma aqui, se forem os libertinos, aqueles que praticavam os pecados sexuais sem freios, né? Essa turma, você acha que eles afirmavam que eram inimigos de Cristo? Não, eles falam, eu gosto de Cristo. Eu gosto de Cristo. Né? Eu gosto de Cristo. Não se declaravam inimigos de Cristo, não, mas Paulo fala, são inimigos. Né? João, na sua carta, ele pega pesado. Né? Se alguém falar que Jesus era um espectro, se um espírito vier e atuar no meio de vocês aqui, né, falando que Jesus foi um espectro, não veio em carne, é espírito de anticristo. Né? E aqui, no caso aqui, ou era uma pessoa pregando a salvação pelas obras, ou era a pessoa falando o seguinte, eu sou salvo pela graça, posso pecar. Né? Não existe esse problema hoje? Já existia, meu querido. Eu posso pecar porque é salvação pela graça. Uai. Nada disso. Então, meus amados, temos aqui, Paulo abre o coração. Ele escreve isso aqui com lágrimas. Porque não é fácil fazer isso aqui não, meu querido. Não é fácil, mas deve ser feito. Meus amados, assim, é muita falta de amor. É muita falta de amor. A pessoa está caminhando para o inferno e a gente fingir de bobo. Hoje, né, nós enfrentamos a seguinte reação. Provavelmente você já falou e a pessoa deixou bem claro, olha, fica no seu canto aí, não quero Jesus. Quem já experimentou isso? Quem já ouviu isso? Né? Não quero Jesus. Mas pelo menos orar nós devemos. Amém, meus amados? Pelo menos orar. E quando Paulo fala, com lágrimas escrevo, isso aqui, ele está expressando esse tipo de sentimento. Olha, não é isso, meus amados, não é simples não. Né? Não tome isso como agora somos os melhores da humanidade. Não. A salvação é pela graça, e o sinal de salvação é a santificação, mas não vamos ser bobos. Sabe, meus amados, é algo engraçado que acontece, é o seguinte, olha. Quando nós aceitamos o erro, não é concordar não, mas aceitamos, fingimos de bobo, fingimos que não existe nada, nenhum problema, não demora muito para a gente concordar depois não. É ou não é? Hã? Você vê esses pastores hoje que defendem a prática homossexual no meio da igreja. Lá no passado, o que eles falavam? Eu lembro de cada um deles. Né? Eu lembro de cada um. O que eles falavam lá no passado? Né? Eles tinham um discurso um pouco duro, mas não duro, como era o discurso de Paulo. Paulo, 1 Coríntios capítulo 6, ele fala o seguinte, olha, adúlteros, gananciosos, homossexuais, passivos e ativos, tá? Não entrarão no reino de Deus.
Duro, né? Pronto. Era duro na época, lá já era duro, meu querido, porque essas práticas já eram comuns, aliás, na época de Paulo era bem pior do que é hoje. Nós estamos chegando lá. Sociedade grega. Estamos chegando lá. Sociedade hedonista, a busca pelo prazer, né? Estamos quase lá, já está quase generalizado. Mas na época de Paulo, era pior. E ele traz a doutrina bíblica. Quem pratica tais coisas não entrarão no reino dos céus. Quem pratica a imoralidade sexual não vai. Quem pratica a mentira, os gananciosos, não vão. São os absolutos da palavra, meus amados. Sabe? São os absolutos da palavra e a gente não pode abrir mão dos absolutos da palavra. Então, assim, o primeiro passo para concordar é aceitar. E nós não podemos aceitar. E é isso que Paulo está ensinando aqui. Sejam criteriosos quando for chamar alguém de irmão. Pastor, se entrar alguém desse tipo aqui, um homem vestido de mulher aqui no nosso meio, como os discípulos de Jesus, como é que devemos tratar, meus amados? Respeito, dignidade. Não é verdade? Agora, concordar com a prática? Não. E se amor para eles for essa coisa, né? Você não me ama não porque você não concorda, você não me aceita, não. Não é isso? Isso aí é jogos de palavra para falar que eu não sou amoroso. Não, tem que praticar o amor segundo a palavra de Deus, não segundo o pensamento humano. E se eu amo a pessoa, e se eu receber a salvação de Cristo Jesus, o Espírito Santo me convenceu dos meus pecados, e eu amo a pessoa, eu quero que ela seja salva também. Logo, não vou fazer vista grossa. Logo, também não vou ser bobinho. Lá, Deus veio para todos e todos são salvos. Não. Tem que se arrepender. Tem que abandonar o pecado. Glória a Deus, igreja. E é isso que Paulo está falando aqui. São inimigos da cruz de Cristo. Qualquer um que vai contra a palavra de Cristo, qualquer ponto da palavra de Cristo, é inimigo da cruz de Cristo. Quantos segmentos religiosos falam bem de Jesus, meus amados? E, por exemplo, fala que a salvação é pelas obras? É inimigo da cruz de Cristo. Porque Cristo deixa bem claro, isso é impossível para os homens. A salvação é impossível para os homens, é a graça de Deus. É o sangue vertido lá na cruz do Calvário. Glória a Deus, igreja. Né? E Jesus fala, quem me ama obedece os meus mandamentos. Ou seja, devemos amar como ele amou. E como que ele amou os pecadores? Venham e pode permanecer no seu pecado. Não, venha e abandone o seu pecado. Não é isso? E qual que era a referência de pecado? A lei de Moisés. A lei de Moisés que dava referência para o pecado. Versículo 19. Quanto a estes, o destino é a perdição. O seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam em coisas terrenas. Paulo está sendo claro com a igreja. Olha, eles não são salvos. O destino desse tipo de pessoa é o inferno. Perdição aqui, meu querido, não é tropeço, não. Não é uma coisinha simples, não. Perdição aqui, meu querido, é a condenação final. Estamos falando do destino final. O destino, ou seja, a história dessas pessoas vai ser fechada com a perdição. Longe da presença de Deus. Por isso que Paulo está chorando. Por isso que a igreja não deve ser boba.
Porque o destino dessas pessoas é a perdição. Estão caminhando para o inferno. E às vezes aí a pessoa fala, não, pastor, falando de inferno, meu querido, quem falou mais de inferno aqui foi Jesus. Leia a palavra de Deus, leia os evangelhos. É inferno toda hora. Toda hora é inferno. Choro e ranger de dente. Toda hora Jesus fala disso. Então não acha ruim comigo não. É sério. Pregar a palavra é sério. Situar a pessoa no lugar que ela está é sério. Igreja é coisa séria. Amém, meus amados? Meus amados, nós somos unidos por um pacto. Nós declaramos esse pacto no batismo. É uma aliança. Nós estamos na nova aliança, amém, meus amados? E quais são os termos da aliança? A minha salvação é Cristo Jesus. É o sangue dele que me salva. Nenhuma boa obra que eu pratique paga nenhum centavo da minha salvação. Ele é o meu Salvador. Glória a Deus, igreja. Outro item do pacto. Ele é o meu Senhor. É Ele quem manda na minha vida. Mas é um item do pacto. E nós declaramos isso no batismo. E nós declaramos isso na ceia. E é este pacto que nos une aqui como igreja. Amém, meus amados? Logo, alguém sai fora destes dois itens do pacto, deste compromisso mútuo, entre Jesus e a igreja, é inimigo da cruz de Cristo. E o destino é a condenação. Jesus Cristo disse, quem crê em mim, será salvo. Quem não crê em mim, nele permanece o quê? O amor de Deus? A ira de Deus. Então, Paulo pega a sério por causa disso, meus amados. E às vezes a igreja faz vista grossa. A igreja, eu já vi pais fazer vista grossa para os filhos que frequentam a igreja, praticando sexo dentro de casa. E aí você vai conversar, não, sei lá o que, aí, até lembra do passado da gente. Não, meu querido, você não entendeu não? Que o problema é o hoje. E hoje a situação está complicada. E a palavra diz, lá em Hebreus, creiam hoje. Se arrependam hoje. Tudo isso para se esconder, tudo isso cheio de artifícios para se justificar e não confrontar o pecado, e não pegar firme. Aceita para depois concordar, tá? Isso é grave. E o destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. Se eu falar hoje, o fulano de tal é guiado pelo estômago, o que você vai entender? Que a pessoa gosta muito de comer, não é? Naquela época, essa expressão ser guiado pelo estômago, Deus é o estômago, essas coisas, era muito usada na cultura grega ali, para falar das pessoas que eram guiadas pelos próprios apetites, principalmente os apetites sexuais. Por isso que há uma dúvida. A grande maioria dos teólogos, estudiosos, falam, esse texto diz respeito aos libertinos. Essa expressão, o Deus deles é o estômago, era muito usada para identificar pessoas que eram guiados pelos seus apetites sexuais. Ou seja, quem comanda a vida desse tipo de pessoa são os apetites, são os desejos. São os desejos. Para onde o desejo está indo, a pessoa está indo. Vocês lembram lá da carta primeira aos Coríntios, que um dos argumentos dos libertinos lá de Corinto é um argumento seguinte, olha, a comida é para o estômago. E qual que é
Qual que é o ponto desse argumento lá na igreja de Corinto? Ou seja, o sexo é para ser praticado. Se tem desejo, pratique. É a mesma coisa. Tá? A questão do estômago é forte. Ligado à questão sexual, é muito forte ali em 1º século. E está dentro do contexto de sexo, lá em 1 Coríntios. Porque os crentes estavam procurando as prostitutas cultuais dos templos pagãos. Aí Paulo fala, o que é isso? O quê? Mas Deus vai destruir ambos. Deus vai destruir a comida e o corpo. Né? Ou seja, ele desenvolve isso. Pratique a santificação. Quem pratica tais pecados não herdará o reino dos céus. Vocês não sabem que se tornam uma pessoa, um só espírito com a prostituta? Vocês são unidos com Cristo ou com prostituta? Né? Mas está lá a mesma argumentação lá. E tem orgulho do que é vergonhoso, né? Da falta de pudor. Se for a questão dos libertinos, da falta de pudor, né? Complicado, hein? Meu querido irmão, nos parâmetros bíblicos, tudo que sai fora de Cristo é vergonhoso, tá bom? Tudo que é fora da palavra de Deus é vergonhoso, ou porque é mentira, ou porque é qualquer outra coisa. Simplesmente porque não é palavra de Deus, não está de acordo com a doutrina, é vergonhoso. Glória a Deus, igreja. Como diz o salmista, né, a lei do Senhor é perfeita, o seu caminho é bom, né? Faz bem para a alma a lei do Senhor. O Senhor, Ele tem coisas boas para serem vividas, amém, meus amados? Temos coisas boas para serem vividas aqui. Temos uma série de coisas boas. As coisas terrenas. Mas é pecado só pensar em coisas terrenas. Ser guiado pelos apetites. As coisas boas existem, mas elas devem ser reguladas pela palavra. Glória a Deus, igreja. Devem ser reguladas pela palavra. Questão do, né, tem criança, né? O SEXO. Regulado pela palavra. Glória a Deus, igreja. Dentro do casamento. A maneira de Deus. Homem e mulher. Mas a pessoa que só pensa nas coisas dessa vida, em coisas terrenas, vai para o desequilíbrio mesmo. E tem orgulho do que é vergonhoso. Meus amados, na década de 80 ainda existia algum pudor na sociedade. E a própria sociedade, de maneira carnal, tinha uma forma de frear o mal nas mulheres. Né? Não que só as mulheres devem ser freadas, né? O homem também, mas estou falando da sociedade. Estou falando da sociedade, tá bom, igreja? A igreja trata de outra forma. Mas o que a sociedade falava antigamente da mulher que ficava com vários homens? Tem vários adjetivos aí, nomes de animais. Hã? É ou não é? Hoje perdeu tudo isso aí. Já que a sociedade se levantou contra a influência judaico-cristã, agora, meu querido, o que é pervertido é louvado. Quer ganhar muitos views na internet? Faça algo escandaloso. Nessa área. Rapidinho você vai engajar sua rede social. Tem orgulho disso. Essas coisas, né? As mulheres estão tendo orgulho de ser sensuais, de provocar desejo de empoderamento feminino. Misericórdia. Tem que provocar desejo no marido. Não é nos homens aí da rua, não. Fico pensando no homem que tem uma esposa assim, que se veste de maneira indecente, né? E aí se acovarda e para de falar, né? Para de falar. Os homens estão tudo frouxos, né? Leão sem juba. Né? Os homens fazendo fio-fio para a mulher e ele... Ou é
pervertido de tal forma que até gosta. Acabou, os freios morais foram tirados da sociedade. E até as reações carnais deles, que até freavam o mal de maneira precária, não de maneira espiritual, mas de maneira carnal, foram tirados. Agora o errado já é louvado pela sociedade. Mas a igreja permanece no nome de Jesus. Amém, povo de Deus? A igreja vai falar mal da prática, da libertinagem masculina e feminina, não interessa, é tudo pecado e leva para o inferno. Só pensa em coisas terrenas. E aí Paulo faz o contraponto desse pensar em coisas terrenas. E aí ele chama cidadania. Não, mas nós somos cidadãos do céu. Glória a Deus, igreja. Somos cidadãos do céu. A nossa pátria não é aqui. Enquanto aqueles que se perdem, se dizem irmãos, tá? Meus amados, ele não está falando, esse texto não está direcionado a pessoas aí do mundo. Estava direcionado para pessoas que andam no meio da igreja e praticam a libertinagem, falam bem de Jesus. E quando você estuda, aprofunda e pega a pista de outras cartas, você entende, olha, os libertinos, tá? Pessoas que banalizavam a graça de Deus e viviam no seu pecado. Eles têm a mente nas coisas da terra, nos prazeres humanos, nos seus apetites. Mas nós somos cidadãos do céu. E o que nos alimenta é a expectativa da volta de Cristo Jesus. O que nos alimenta é a expectativa de vermos este corpo humilhado, vendido para o pecado, pecador por natureza, ser transformado de tal forma que o pecado vai ser tirado. O pecado vai ser tirado, meu querido, a nível molecular, nuclear, meu querido. Se é que existe isso, o pecado vai ser tirado da nossa frente, do nosso interior, para a glória de Deus. E isso vai acontecer quando Jesus Cristo voltar. Glória a Deus, igreja. Por enquanto nós vivemos o já e o ainda não. Já somos reino, fazemos parte do reino de Deus, temos as primeiras coisas, as primeiras amostras do Espírito Santo, as primeiras alegrias. Teve uma época, teve um dia, meu querido, que eu estava em oração, e eu não sei o que aconteceu, não tem como explicar, mas eu sei que eu senti uma alegria plena, algo que foi 100%, sabe? De repente a minha mente expandiu. Meu querido, eu não comi nada. Eu comi arroz e feijão no dia, tá bom? De repente minha mente expandiu de tal forma e foi um gozo. E na hora, foi simultâneo, algo no meu coração seguinte, ó, é isso que te espera. É isso que te espera. E eu vivo nessa expectativa. Glória a Deus, meus amados. Isso foi minha experiência, tá? Cada um com a sua. Mas a minha mente abriu de tal maneira, sabe? E foi um gozo tão gigantesco. De repente, os limites de cognição foram tirados, tal. E aí, durou uns 10 segundos. Né? E cada um, meu querido, que experimentou Jesus Cristo já teve momentos assim, sabe? Isso não é a caminhada cristã, sabe? Isso foi dado para nos gerar expectativa. Paulo foi ao terceiro céu, meu querido, e não ficou lá não, meu querido. E ele fala nas suas cartas, a ardente expectativa da criação, nosso espírito geme. Porque, meus amados, vale a pena andar em santidade. Vale a pena pegarmos a nossa cruz e morrermos nela. Quem perde sua vida vai ganhar. Quem ganha sua vida vai perdê-la. Vale a pena. E é isso que Paulo está falando. Eles só pensam em coisas terrenas. Eles não abraçam a cruz de Cristo. Não abraçam. Vão perder tudo.
destino é perdição. Porque Jesus Cristo vai voltar e vai transformar esse corpo humilhado em corpo de glória. Glória a Deus, igreja. Meus amados. E ele fala, né? Foi traduzido como ansioso aqui, né? Esperamos ansiosamente, né? Essa palavra não é a mesma lá de Filipenses, não, tá? Ó, do próximo texto que a gente vai pregar, não. Não andeis ansiosos por coisa alguma. A palavra ali é outra, tá? Essa palavra aqui, meu querido, diz respeito a uma expectativa boa. Algo bom vai acontecer, algo grandioso vai acontecer. Não é preocupação não, meu querido. Né? Não vivam preocupados por coisa alguma, não. Né? Esperamos de maneira ansiosa, ou seja, expectativa alegre, a revelação do Todo-Poderoso Filho de Deus. Glória a Deus, igreja. Então, meus amados, o nosso tesouro está lá no céu. E o nosso tesouro vai descer, porque o céu vai descer. Glória a Deus, igreja. O céu vai descer, meu querido. Toda lágrima vai ser enxugada, todo pecado vai ser tirado, tudo aquilo que atrapalha a vida da igreja. Né? E o nosso último inimigo, que é a morte, vai ser derrotado. Já foi lá na cruz. Já foi. Porque ele vive. Eu tenho certeza do amanhã. Eu tenho certeza. A minha esperança não é quem sabe. A minha esperança é certeza. Vai acontecer. É questão de tempo. Então, a nossa mente está nessas coisas. A nossa mente está no reino de Deus, está em Cristo Jesus, está na cruz de Cristo, esperando essa recompensa. Esperando, né, como Paulo diz, né, olha, se a ressurreição não existe, se Jesus Cristo não ressuscitou, a ressurreição não existe, vamos comer e beber, porque amanhã morreremos. Comer e beber era a expressão dos hedonistas lá, né, na época de Paulo. Promovia os grandes banquetes recheados de iguarias e orgias sexuais. Vamos nos lançar na vida, porque amanhã morreremos. Não existe ressurreição não, mas Paulo, não, existe, porque ele ressuscitou. O melhor vai chegar, Cristo vai voltar. E é isso que está na mente do cristão. Meus amados, por estarmos num momento pacífico, num momento de abundância no mundo, nós esquecemos da volta de Cristo. Você ouve poucas pregações sobre a volta de Cristo. Né? O pessoal tá cheio de coisa e ainda cantando restitui. Está triste. Sabe, não consegue ver as coisas, não tem um contentamento. Que Paulo fala para Timóteo, temos que comer, o que vestir, se temos essas coisas, vamos ficar contentes, ou seja, né? Acalma a alma, fica calma, não precisa ficar daquele jeito doido, não. Né? Mas o pessoal está doido, pensando nas coisas terrenas, e acaba deixando o reino de Deus de lado, e vai praticando o erro. E o pecado entra. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Maravilha. Glória a Deus. Em outras palavras, o nosso alvo é Cristo Jesus. Algumas aplicações aqui, meus amados. Primeira aplicação. Lembra como que Paulo quer resolver o problema. Siga o meu exemplo. Observe as coisas que apresentamos, o modelo de doutrina que apresentamos para vocês. Uma igreja saudável é uma igreja que tem somente a palavra de Deus com única regra de fé e prática. Nada mais. O pastor só tem autoridade, a autoridade que ele tem é submissa à dos apóstolos. Nenhum pastor pode falar contra o que os apóstolos falaram. Tem muitos falando por aí. Tem muitos atacando os absolutos dos apóstolos. Tá? Então, meus amados, que cada um de nós aqui tenha como critério de vida, de fé, de prática, a doutrina dos apóstolos. Glória a Deus, igreja.
Outra aplicação. Vamos obedecer ao apóstolo Paulo. Vamos observar as pessoas que não andam, que andam e, como consequência, que não andam segundo a doutrina. Porque se o mal entrar e for permitido, nós estamos aceitando e daqui a pouco estamos concordando. E daqui a pouco estamos praticando. A coisa não acontece de uma vez. As coisas, meus amados, nós não vamos para o pecado de uma vez. Primeiro nós deixamos de evangelizar os pecadores. E deixamos de falar, olha, você está no pecado, está longe de Cristo. Ou seja, de maneira indireta estamos aceitando a maldade. Para daqui a pouco estar concordando e praticando a maldade. Mas a igreja deve ter postura firme, crente é assim, e quem não é crente é assim, para ter a melhor reação amorosa com relação a essas pessoas. É tratar bem, com respeito, mas apontar o pecado e mostrar Cristo Jesus para serem salvos. Que Deus abençoe a igreja no nome de Jesus. Fique de pé, meus amados.